Muito bem, vamos explorar algumas técnicas de autoajuda, porque não temos um parceiro ou um treinador competente para nos auxiliar, a fim de chegarmos à falha da fase excêntrica do movimento. Existem bastante trabalhos científicos mencionando a falha, chama-se também de falha volitiva. Agora, existem muito poucos trabalhos mencionando a falha da fase negativa, mas eles existem. E nós sabemos, no mundo da realidade, que se você não experimenta a falha da fase negativa, você perde uma grande fatia do bolo. Então aqui, ó, a primeira forma de você se auto-auxiliar no exercício como a extensora, a forma convencional, você realiza o movimento, falhou, para. Tá? Normalmente é isso. Muito bem. Como é que eu chego à falha da fase excêntrica sem auxílio? Uma ótima maneira. Você determina qual seria a carga máxima para a sua falha. Aí, falhou aqui o Valdemar. Então eu pego esse montante de sobrecarga e divido pelo meio e adiciono um pouquinho mais. Divido pelo meio e adiciono um pouco mais. Então o que eu vou fazer? Eu chuto e desço com uma só. Chuto com as duas e desço com uma só. Chuto com os dois hemisférios e faço a excêntrica com uma só. Bilateral, unilateral. Bilateral, unilateral. Eu posso fazer apenas um hemisfério e depois o outro, ou alternar da forma com que eu iniciei. Agora veja você, se eu quiser fazer isso aqui sozinho, eu não consigo com um só hemisfério. Eu preciso dos dois, porém na negativa eu regulo e controlo com um só hemisfério. Ok, de novo, ó, eu sozinho mal consigo, então eu preciso daquele auxílio, porém na negativa eu controlo. Por que esse fenômeno acontece? Porque unilateralmente nós temos cerca de 25 a 40% de força a mais comparado ao movimento com os dois hemisférios. Daí a importância de se utilizar uma técnica como essa para explorar todas as possibilidades para a sua hipertrofia. Quem não entende isso realmente perde uma grande fatia do bolo e deixa de produzir os melhores estímulos para a hipertrofia. Vamos lá para mais exemplos? Modo tranquilo, convencional. Aí, eu simplesmente vou encontrar aquela que seria, digamos, a minha carga máxima para que eu chegue à falha da fase positiva ou concêntrica. Falha usando os dois hemisférios. Então é simples a partir de agora. De novo, eu pego a metade da carga e mais um pouco e realizo o movimento como? De forma bilateral na positiva, controlo sozinho a negativa. Bilateral na positiva, controlo sozinho a negativa e depois o outro lado, até chegar o que? A falha total da musculatura. Se eu quisesse fazer a fase concêntrica ou positiva sozinha, eu não conseguiria. Deu para entender isso? Flexora deitado. Bilateral, unilateral. Bilateral, unilateral. Bilateral, unilateral. Se eu quisesse fazer a concêntrica de forma apenas unilateral, eu não conseguiria. Tá? Se você não explora esses princípios, você está perdendo uma grande fatia do bolo, hein? Outro exemplo excelente. Isso aqui é uma máquina para tríceps da Nakajin. Estende, retorna unilateral. Estende, excêntrica.
Estende com os dois hemisférios, controla negativo unilateralmente. Estende, controla unilateralmente. Depois, obviamente, você parte para o outro hemisfério. Estende bilateral, controla negativa unilateralmente. Como essa é uma máquina de dupla função, como são as máquinas aqui no meu estúdio, você pode fazer isso também na rosca direta, bíceps. Controla a negativa sozinho. Controla a negativa sozinho. Controla a negativa sozinho. Sozinho, ó. A positiva eu não conseguiria fazer. Com relação a esses fracotes, a esses frangos que querem fazer com que você acredite que não é necessário chegar à falha, porque interpretam muito mal o raio de um paper, o que você não deve é chegar à falha, tão pouco à falha total, o ano inteiro e em todas as séries. Agora, eu particularmente não conheço nenhum atleta que tenha construído algum físico digno de ser notado sem ter treinado com cargas extraordinárias, utilizando técnicas avançadas como esta. Nenhuma dessas pessoas aqui que estão sendo homenageadas aqui, ó, nenhum desses atletas chegaram aos seus físicos realizando um treino patético e não desafiante. E se conquistaram estes físicos é porque treinaram de forma consistente, de forma desafiante, para chegar aonde chegaram. É isso aí. Em quem você prefere acreditar?